direto ao ponto. Oferecimento: Plataforma Intacta 2 Extend, o futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, está no ar um programa direto ao ponto, gravando aqui nos estúdios do Canal Rural. Tenho o prazer de ter aqui o diretor executivo da AproSoja Mato Grosso, o Wellington Andrade. Seja bem-vindo, Wellington. Obrigado, Glauber. Muito obrigado pela participação. Wellington, vamos começar primeiro o pessoal conhecer um pouquinho você. Eu acho sempre interessante conhecer um pouco as pessoas, né? O Patrone que tem um programa que conhece muito bem as pessoas, né? Então eu queria que você falasse. Você é daqui do Mato Grosso, de onde você veio? Me conta a sua história um pouco. Sou daqui de Cuiabá, estado do Mato Grosso. Sou cuiabano. Enfim, nasci aqui, né? E iniciei minha vida profissional como advogado. Sou formado em Direito, sou registrado na OAB desde os anos 2000. E eu advoguei ali quando eu tirei a minha OAB, né? Até por meados ali de 2004. E foi quando apareceu, né, a oportunidade. Naquela época já havia sido fundada a AproSoja, em 2005, né? E aí, logo na sequência, estava se formando o Fundo de Apoio à Cultura da Soja, né? Então, eu advoguei ali mais ou menos por volta de 2004 e logo lá em 2005 apareceu essa oportunidade, né? Se iniciando ali o Fundo de Apoio à Cultura da Soja. E você foi cuidar do fundo? Você é gestor do fundo? Eu fui ser gestor do fundo, né? E eu fiquei no fundo até finalzinho de 2014, né? Em 2015, o diretor anterior executivo da AproSoja Mato Grosso, Marcelo Duarte, ele foi para o governo, né? Na época ele assumiu a Secretaria de Infraestrutura do governo Pedro Tax. E aí eu assumi interinamente, nesse vazio dele aí, a AproSoja, né? E por conseguinte, ali um pouco antes dos meados de 2015, eu fui efetivado como diretor executivo da AproSoja. E faz tempo que você já está, né? Então, sim, então se for... 10 anos ou mais? Se for, na AproSoja... Não, de executivo. Mais de 10 anos, né? Se for contar desde 2006 no Fundo de Apoio à Cultura da Soja, depois, a partir de 2015, na AproSoja. É muito tempo aguentando aqueles caras chatos, né, cara? Na verdade, não é um desafio, né? Porque cada gestão que entra, né, é um pensamento novo, né? Então, eu já passei aí por umas 3, 4 gestões, né? Então, por isso que eu estou falando para você, isso é praticamente um milagre, né? Porque não é fácil, principalmente quando você trata tanto de pessoas e no caso de entidades, né? Quando você vê governo, por exemplo, muda governo, muda toda a direção. Exato. Né? Muda tudo. E quando você pega de entidade, é difícil você ver, por exemplo, um diretor executivo tanto tempo, né? É sinal de que você tem competência e tem conseguido fazer seu trabalho, porque senão não fica. Eu creio que seja competência, também resiliência, né? Porque é difícil a adaptação, né? Então, assim, muito parte da experiência que você vai ganhando ao longo do tempo, né? De se adaptar às novas gestões que entram, né? Cada gestor, enfim, cada diretoria são 14 diretores. Então, você imagina a infinidade de opinião que tem aí quando entra uma nova gestão, né? Então, você tem que se adaptar àquela nova gestão e aí envolve muita resiliência, também paciência e, é lógico, competência. Com certeza. Então, parabéns primeiro, Obrigado. Né? Porque, poxa, eu queria que você falasse para a gente, então, o que você acha da AproSoja. Então, você que viu essa criança nascer, eu acompanho você ao mesmo tempo também, né? Como diz assim, a gente te conheço desde que começou a AproSoja, desde o fundo, né? E até hoje, mas eu queria saber a sua opinião. Na sua opinião, a entidade, ela tem ido, no crescimento que você esperava? Você está satisfeito? É claro que você não vai falar que não, porque senão a partir de amanhã você não é bobo vai ganhar a conta, né? Mas diga assim, realmente você acha que a entidade ela tem crescido cada vez mais? Eu vou partir da visão da AproSoja, Glauber, que foi criado lá no início, né? Quando foi criado o estatuto, enfim, aquelas coisas de missão, visão. Para mim, hoje, a visão da AproSoja, que era ser a maior representante do agro a nível nacional, já está superada, né? Nós já somos, sem querer aqui ser arrogante ou vaidoso, mas a AproSoja hoje, com a representatividade que ela tem, ela já é a maior entidade do agro representativa, principalmente quando se fala em produtores rurais, né? Hoje nós estamos com mais de 8.600 associados, dentro de um universo aí, se você pegar os dados do IMEA, de 9 mil e poucos produtores de soja, quase 100%, né? Então nós temos quase 100%. E hoje, tanto a nível nacional como a nível internacional, quando se fala em soja, não só a nível de Mato Grosso, como a nível Brasil, a AproSoja Mato Grosso é a referência, né? Então, assim, eu penso como que... é no caso
da da Associação de Produtores de Illinois lá, no caso, nos Estados Unidos, e como é do pessoal do milho que é de Iowa lá. Então, quer dizer, se realmente tem os estados que são mais fortes, eles são protagonistas. Geralmente, e até com mais ou menos essa comparação, né? O estado de Iowa e Illinois, eles são eles revezam ali, né? Entre os maiores produtores de soja e milho, então eles são os maiores produtores de soja e milho dos Estados Unidos, e aqui Mato Grosso, disparado, é o maior estado produtor de soja e milho, então é natural que esse protagonismo seja dado ao estado e à ProSoja Mato Grosso na representação, né, dos produtores Agora, de soja e milho. eu queria que você falasse assim, qual que é a sua visão do produtor, né, de soja? Você acha que o produtor nesse período todo ele evoluiu, ele se politizou, né, como entidade, não política partidária, né, mas assim como politização de representação, ele está mais antenado, a participação dele tem sido maior, ele está mais atento, porque é interessante, velho, estou te falando uma coisa para você, eu percorro aí o estado, tem lugar que você chega que o produtor é incrível, cara, eu não consigo entender, ele não sabe quem é nada. É incrível, eu não consigo entender como é que o cara consegue se colocar numa bolha que ele tipo assim, ele ouviu falar de AproSoja, mas ele não sabe nem o que faz. É incrível isso. Exato. Né? Esse sempre foi o desafio da AproSoja, né? Por mais que a gente tenha aí mais de 8.600 associados, muitos desses associados às vezes não sabem nem o trabalho que a AproSoja faz, por mais que a gente use todos os meios de divulgação, enfim, WhatsApp, site, informe ao produtor para divulgar os trabalhos da AproSoja. Mas ainda você encontra produtores que estão associados da ProSoja e perguntam, rapaz, o que a ProSoja faz, né? Sendo que está ali disponível na mão dele todos os dias o que a ProSoja está fazendo. Mas, enfim, isso vem evoluindo, né? A representatividade vem sendo reconhecida pelo produtor, tanto é que a gente partiu aí em 5 anos para trás para agora, né? Nós praticamente dobramos o número de associados, né? Então isso mostra a força da representatividade e a vontade do produtor de se sentir representado, né? Mas mesmo assim, é um desafio constante, você já foi presidente da ProSoja, você sabe. Falar com o produtor não é fácil, atingir ele com aquilo que você quer levar não é fácil e é um desafio diário para nós, né? Fazer com que o produtor entenda o que é a entidade, o que aquela entidade está fazendo por ele. Interessante. E o que a entidade está fazendo por ele? A entidade trabalha dia a dia pelo produtor rural, né? Muitas coisas que o produtor rural às vezes nem imagina que está sendo beneficiado, né? Aquilo está sendo um trabalho da entidade, né? Eu vou dar um exemplo bem claro aí, que é uma coisa mais recente, né? Por exemplo, nessas ações judiciais que a gente tem enfrentado contra a Bayer Monsanto, né? A gente tem tido vitórias constantes nesse processo e a gente não está brigando com qualquer um, né? Nós estamos brigando com a maior multinacional de crop protection e crop science do mundo, né? Mas a gente não é contra pagar a biotecnologia, pelo contrário, tem que ter o pagamento de royalties pela biotecnologia, até para que a biotecnologia se desenvolva. O que a gente não é contrário ou pagar por biotecnologia com patente vencida ou pagar por biotecnologia que por um acaso não tem o requisito da inovação, né? Ou seja, para ser registrado uma patente para aquela proteção de propriedade intelectual. Então essa é a nossa briga e a gente vem tendo vitórias constantes, né? Recentemente no Supremo nós ganhamos o direito do produtor, primeiro, deixar de pagar por patente vencida. A decisão do Supremo já reconheceu que 2 patentes da Intacta, que é a atual biotecnologia da Bayer Monsanto, estão vencidas. E sobre essas 2 patentes, o Supremo já reconheceu, o produtor não deve mais pagar por ela e tem o direito de se ressarcir por aquilo que pagou indevidamente. Então esse é um exemplo claro, né? Outro exemplo mais recente é o exemplo da moratória, eu acho que você vai entrar no assunto, sim, mas enfim, a ProSoja tem tido um embate constante em relação a esse assunto, não sei se você já quer entrar no assunto agora. A gente, na verdade, eu até queria... A gente vai falar mais sobre moratória, mais sobre essas coisas tudo no próximo bloco, mas assim como a gente vai falar, por exemplo, também de queimadas, né? Então, o vídeo que a ProSoja fez, fantástico aquele vídeo, né? Sobre a pessoa botando fogo na loja. No próprio negócio. Agora, eu acho que assim, é interessante, até pergunta até engraçada, né? Porque é interessante a gente ver, né? O quanto que a ProSoja faz. Né? E o importante é que ela defende. Então eu vou pedir para você, um momentinho, nós vamos para o intervalo e nós vamos voltar aqui falando mais sobre todos esses temas mais impactantes. Exato. Você não sai daí, já voltamos aí com o Wellington Andrade.
De volta direto ao ponto, conversando com o Wellington Andrade, que é o diretor executivo da ProSoja Mato Grosso. Wellington, você falava, a gente estava falando sobre a entidade e tudo mais, né? Eu queria continuar falando sobre isso. Realmente é um desafio hoje, não é só para a ProSoja, é um desafio para a Abramilho, que eu faço parte também, é o desafio para a CNA, é o desafio para a FAMATO, é um desafio para sindicato, é um desafio enorme. Mas eu tenho convicção, né, que a ProSoja tem trazido grandes benefícios. Queria que você falasse um pouco mais. Você falou a questão do enfrentamento dos royalties. Você falou para nós aí sobre a moratória, que a gente vai conversar um pouquinho mais, né? Mas eu queria que você falasse ainda de outros assuntos assim que são impactantes e que trazem recurso para o bolso do produtor. É um projeto nosso que traz recurso direto para o bolso do produtor, é o classificador legal, né? É aquele programa onde a gente tem classificadores credenciados pelo Ministério da Agricultura, né? Prestando um serviço para a ProSoja de arbitragem. Por exemplo, quando o produtor vai entregar uma soja, seja no armazém geral, seja numa trade, e ele entende que aquele desconto está divergente com o que ele acha, né, ele pode acionar o classificador legal da ProSoja, e ali o nosso classificador, que é credenciado para o mapa, ele vai fazer uma arbitragem, né, daquele valor que está sendo ou não, ou que é o correto ou não ser descontado, né? E isso tem feito com que realmente, na hora que o produtor vai entregar essa soja, muitas vezes aquilo que ia ser descontado dele se torne inferior, né? Então, um desconto inferior, pela presença do nosso classificador legal. Isso, obviamente, traz um benefício direto financeiro. Isso é incrível, né, Wellington? Primeiro, porque é o seguinte, aquela coisa, a cerealista, a trade, ela já sabe que tá de olho, né? Então, muitas vezes, se o cara lá ia fazer uma classificação qualquer e que muitas vezes ia descontar lá, por exemplo, 20% de umidade, né? Então não vai descontar. Então muitas vezes você vê, num negócio desse, se você for imaginar que 3% só né, no volume todo de soja colhido do cara, a grana que não é isso, é muita coisa, né? E você falou uma questão certa. Só a presença do nosso classificador na região já inibe, às vezes, as trades de aplicar um desconto injusto, né? Vamos dizer assim, não maior, mas injusto, né? Então, e quando ele vai fazer a arbitragem ali, geralmente a trade, ou armazém geral, o cerealista acaba aceitando, né, aquela arbitragem que foi feita ali na hora. Isso, como você já disse, traz benefício direto financeiro, né? Porque o produtor deixa de perder dinheiro, né? Agora, uma coisa que eu tenho notado também, tenho visto algumas reclamações ainda, é da questão de fertilizante, né? Eu lembro que antigamente a gente tinha tem o circuito da ProSoja, né? E tinha aquele circuito tecnológico, acho que chamava assim, né? Que coletava. Esse eu acho que parou, né? Não. Parou o nome, né? Nós deixamos de fazer o circuito tecnológico, mas constantemente os nossos supervisores de campo, né? Supervisores de projetos, eles estão fazendo as coletas ainda não só dos fertilizantes, como das sementes, né? Então, e aí vocês fazem o levantamento? A gente manda para análise, faz levantamento, né? Mas principalmente no caso do fertilizante, né? A gente também orienta o produtor que na hora que receber o fertilizante já faça uma análise ali prévia, né? Para rejeitar ou não aquela carga, né? No caso da soja, realmente da semente de soja, do milho, realmente a gente pega, coleta, faz as análises para depois acompanhar como é que está a qualidade, né? A qualidade não só da entrega, mas como da qualidade da semente, em termos de vigor, germinação, enfim. Poxa, é umas coisas absurdas, né, que acontecem e tudo mais. Agora, vamos falar de outro assunto bastante polêmico, né, e sempre vai ser polêmico, eu vejo nas redes sociais, inclusive da própria ProSoja ali, é complicado. Eu queria entender com você, como é que está essa questão da moratória da soja? Moratória está pegando fogo, né? Não fala em pegar fogo, daqui a pouco não vamos falar de queimada. Tá bom. Mas a moratória é o seguinte, moratória é um pacto comercial entre as comercializadoras de soja, né? Para não originar soja de áreas abertas em bioma Amazônia, mesmo que de forma legal, né? A partir de junho de 2008. A moratória nasceu em 2006, porque naquela época não havia uma regulamentação ambiental, uma legislação ambiental no Brasil. E aí ela foi renovada em 2008, né? Mas ela foi renovada com o argumento de que quando viesse uma regulamentação, uma legislação ambiental nacional, né, ela seria extinta. E aconteceu que veio o Código Florestal em 2012 e a moratória continuou ali permanentemente, né? O que é uma coisa injusta, porque nós temos um Código Florestal que permite a abertura de 20% de área no bioma Amazônia e 65% no Cerrado, que tem que ser respeitado. Não é um pacto comercial que vem aqui
ter que dizer o que o produtor deve fazer a nível de legislação ambiental ou não, se ele já está cumprindo com o Código Ambiental, né? Então você deixa à margem esse produtor, você praticamente deixa esse produtor à margem da atividade. Por quê? Porque 95% das comercializadoras estão dentro da moratória da soja. Então não adianta falar para o produtor, não, você não vende para mim, vai vender para outro. Não tem para quem vender, se ele não vender para quem está dentro da moratória, né? Então a gente até entende que isso chega a ser um abuso do poder econômico por parte das comercializadoras. E tem o que fazer, Wellington? Recentemente, a Comissão de Agricultura da Câmara pediu a instauração do inquérito no CAD, né? Então foi bem recente, ainda está na fase preliminar, para ver se tem viabilidade ou não do inquérito. E tem o que fazer, né? Basta o próprio Estado brasileiro afirmar a soberania dele, né? Chega a ser uma afronta ao próprio Congresso Nacional, que aprovou uma lei em 2012 e um pacto comercial está querendo sobrepor essa lei, né? Então, o produtor fica nesse limbo, né? Pô, mas eu tenho o direito de abrir pela legislação brasileira e depois eu não tenho o direito de comercializar o meu produto, mesmo que abrir naquela área de forma legal. Então, fica complicado, né? Além dos impactos sociais, né? Por exemplo, se você pegar os dados do IMEA, né? Nós ainda temos um potencial de expansão de área com a aptidão agrícola em Mato Grosso de mais de 15 milhões de hectares, né? Lógico, maioria dessas áreas em áreas já abertas de pastagem, mas também ainda há áreas passíveis de desmatamento de forma legal, né? Então você acaba inibindo até as novas fronteiras agrícolas, né? Porque o desenvolvimento social e econômico de novas fronteiras agrícolas que poderiam estar se beneficiando de todo esse desenvolvimento econômico, enfim, social, que a produção agrícola traz para o Estado. Bom, vamos falar agora de outro tema bastante polêmico também, que é a questão da queimada, né? Até saiu um decreto agora, 12 e alguma coisa, né, de 2024, que está causando várias penalidades e multas aos produtores rurais ali, né? E a gente está vendo aí multas que estão acontecendo. É claro que muitas vezes pode acontecer que tem uma pessoa que realmente fez a coisa errada, mas tem aquele produtor que a gente sabe que, pô, o cara passou lá, um cara nas estradas jogando uma bituca que o próprio Estado não fez o acero. Exato. O produtor muitas vezes até fez o acero, mas daí depois aquilo pula longe. Exato. E assim por diante. E como é que tá? Você tem acompanhado isso? A ProSoja tem acompanhado? Sim, nós vimos, a gente está vendo com bastante preocupação a questão do decreto, por um motivo bem óbvio, né? Lógico, toda aquela pessoa que causou um incêndio criminoso, ela deve ser punida. Isso está no decreto. Agora, o decreto, ele deixa uma subjetividade muito grande de interpretação quando ele fala que vai punir o produtor e o produtor que tem que provar que aquele incêndio não partiu dele, né? A gente sabe, você mesmo mencionou aí o nosso vídeo da nossa campanha de incêndio, né? Que quem que vai botar fogo no seu próprio negócio, né? É um prejuízo imenso para o produtor rural quando um fogo entra na lavoura dele. Primeiro para o solo, né? Que destrói toda a palhada e matéria orgânica daquele solo. Aquele solo leva mais de 5 anos para recuperar a produtividade que ele tinha. Quando não queima a máquina, quando não queima estrutura física, então um prejuízo gigante. Então, praticamente inimaginável que o produtor vai colocar fogo no seu próprio negócio. E o pior, né, Wellington, que muitas vezes você tem lá queimada, simplesmente os caras ficam lá numa sala com ar-condicionado, entra no satélite ali que passa, ele diz, pegou fogo aqui na propriedade do Wellington. Manda para a SEMA, manda para o IBAMA, vai uma multa para o Wellington. Aí o Wellington nem observa de onde que veio, qual foi a origem, o caminho que aquele fogo fez, que muitas vezes ele começou na beira de estrada, exato, que não tinha nada a ver, né? Ou começou dentro de uma reserva indígena e veio a propriedade do produtor, aí vai ficar produtor, vezes o produtor tendo que provar, não veio da minha propriedade, veio da propriedade do Glauber. Não veio da propriedade do Chico, daí não, veio da propriedade do João. Até o João não veio daqui de uma reserva indígena. Exato. O que acontece? Né? Vamos pegar os dois exemplos que você citou. O da bituca de cigarro na beira da estrada. Aquele fogo alastrou para a propriedade agrícola do produtor. Pelo decreto, se ele não provar que ele não foi culpado pelo aquele fogo, ele vai ser multado, ele vai ter a sua propriedade embargada. Esse decreto, interpretado junto com uma regulamentação do Conselho Monetário do Tesouro Nacional, vai restringir crédito para aquele produtor, ou seja, ele praticamente vai sair da atividade. E um segundo caso que você falou, nós fizemos um monitoramento geoespacial pela ProSoja e nós identificamos que
que a maioria dos focos de incêndio em Mato Grosso, eles saíram de reservas indígenas. Aqui ninguém está querendo culpar o índio, até porque é da cultura do índio colocar fogo, enfim, principalmente para caça de subsistência, né? Mas a gente sabe que aquele fogo alastra, dependendo do vento, dependendo das condições climáticas, ele alastra muito facilmente, né? Então, muitas vezes, esse fogo pode vir de uma reserva indígena, como você mesmo disse, pode vir de um fogo causado numa margem de uma rodovia. Ou pode vir de forma espontânea. Espontânea. Também ocorre muitas vezes. Exatamente. Jogou uma latinha, alguém jogou um caco de vidro, alguém jogou alguma coisa e pegou fogo. Muitas vezes esses fogos, eles têm foco dentro de unidades de conservação pelo qual o Estado é responsável pelo cuidado daquela área, entendeu? E aquilo acaba alastrando para a área de produção. Ou seja, é bastante complicado. Wellington, infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto. Obrigado, eu que agradeço. Estamos à disposição, Glauber. Tá aí, gente. Concluímos mais uma entrevista super especial para você. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa. Direto ao ponto. Oferecimento. Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. E a Aprosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.